Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, respondendo. Começamos na primeira parte do programa a responder a nossa irmã Lucimara de Atibaia, que nos fez uma ilustre e lúcida colocação com relação à questão de sendo Deus perfeito e o homem à imagem e semelhança de Deus, por que nós também não deveríamos ser criaturas perfeitas? Esclareça-nos, por favor. Esclareça, porque nós não somos. E o nosso lado humano, quando a gente toma o corpo humano, recebe o Espírito de Deus e nós somos colocados em determinadas localizações deste universo que tem muitas moradas, como já dizia Jesus, de acordo com o nosso processo evolutivo. Deus cria incessantemente espíritos, que é o seu sopro, está simbolizado no Gênesis 2:7. Um sopro Neshamat Haim, um sopro de vidas, que é traduzido pela maioria como um sopro de vida, mas a vida aqui significa que nós somos eternos e, como eternos, o nosso corpo físico perece e se reinicia numa outra existência, nesse processo evolutivo maravilhoso, organizado, que é o universo de Deus. Mas aí vamos esclarecer. O texto original fala, como nós já vimos, nascer Adão, façamos um ser, que Adão vem de Adamá. A gente vai ver isso no Gênesis 2:7. Adamá é terra. Afar mini ha Adamá, diz o Gênesis 2:7. Que o Deus fez o vai ser Yahvé Elohim e formou Yahvé Elohim et ha Adam, o homem. Aí está classificado como a figura humana, o ser humano, e não um homem. Observe que no 26 ele diz, vamos fazer um homem. Mas ele não diz quem é esse homem. Adão, alguém que vai ser gerado ou criado do Afar, Mini Ha Adamá, que é esse Afar tem um significado muito mais profundo. Todo mundo traduz como pó, mas do ponto de vista científico, este pó, ou este Afar, como está aqui no Gênesis 2:7, vou ler aqui, vai ser Yahvé Elohim, et Hadam, Afar. Este Afar não é simplesmente como se traduz pó. Alguns traduzem como terra, outros traduzem como solo, mas Afar é todo um conjunto de elementos que constitui o corpo físico humano, que esses elementos são extraídos da terra. Daí Adão, de Adamá. Adamá, que é a mãe, é como se ela criasse ou dela derivasse o Adão, que somos todos nós. Adão é homem e mulher juntos, não é um homem, nenhuma primeira mulher. Deus os fez Nahar Venekevar, Zahar Venekevar, masculino e feminino. Alguns traduzem como macho e fêmea. Claro, dualidade com relação ao sexo. Um homem e uma mulher. Mas essa criação veio de quê? Afar. O Afar do Adamá, que é Afar Min, extraído. O homem foi extraído de todas as essências do planeta Terra, ou da mãe Terra, ou do Adamá. Olha a semelhança, Adamá, Adão. Adão só não tem o rei final, que é a última letrinha, mas tem o Adão como o homem, o ser humano. Extraído, juntado todas essas essências. Daí porque o nosso corpo, Lucimara, tem água, que é da terra, tem sais minerais, que vêm da terra, tem o ferro, o cobre, o zinco, o potássio, o cloro, o fosfato, todos enxofre, todas as estruturas extraídas da terra. Daí esse Afar é toda uma essência que nós trazemos, herdamos de Deus. Então a parte física é da terra. Agora a imagem, porque aí ele diz aqui, quando ele diz nascer Adão, façamos um homem,
ponto de vista, um Adão, na verdade não seria nenhum homem, não podemos nem traduzir como um homem. Nós somos um Adão, ou seja, um protótipo extraído da terra que nós hoje, que esse protótipo, depois de receber o Afar, Min Hadamah, ele se transforma o que nós somos. Mas aí Elohim diz assim, Adam Betsalmeino, nossa imagem. Não é imagem aqui, não pode ser traduzido como imagem física, nem imagem boa, nem perfeita. Por quê? Porque nós somos, na criação divina, o Espírito de Deus se transforma em Neshama e quando chega nesse corpo físico se transforma em Nefesh, que é o ser vivente. Ora, a imagem e semelhança nossa com Deus não é a física, não é o Adão, que é a semelhança de Deus, mas a centelha espiritual que nós temos, o Neshama ou o Nefesh, Ruach, Deus, sai de Deus, Neshama, ao entrar no corpo, ao juntar o Adão com o Neshama, nós temos Nefesh. Nefesh Hayah, o ser existente, o ser vivente. Raim é vida, é um ser com vida. Então, é nesse sentido. E em que é que nós nos assemelhamos com Deus? Na centelha espiritual. A sabedoria judaica, que explica muito bem tudo isso aqui, ela diz o seguinte: toda vez que nós fizermos o bem a alguém, ou fizermos alguma coisa em prol do outro, sem esperar nada em troca, pelo simples prazer de servir, de ser útil, de ajudar, de ser fraterno, aí nós estaremos sendo imagem e semelhança de Deus. Ou seja, quem é a maior imagem e semelhança de Deus entre nós? Jesus. Amou indistintamente. Foi útil, fraterno, divino, maravilhoso, solidário. Tudo que nós possamos dizer de adjetivo sobre bondade, misericórdia, paz, amor, se enquadra muito bem em Jesus. Então, Jesus é espiritualmente a imagem e semelhança de Deus. E nós poderemos ser, quando fizermos qualquer coisa pelo outro, sem querer receber nada em troca. Isso é que se chama imagem. É nesse sentido que podemos dizer, Lucimara, imagem e semelhança de Deus. Agradecemos demais o seu e-mail. Obrigado pela oportunidade de a gente explorar um pouco melhor o significado da criação do homem e do que nós somos, do que Deus chama imagem e semelhança. Naquilo que nós temos de bom. Porque o que é bom vem do espírito, não vem do corpo. A matéria física não raciocina, tem instinto. O nosso cérebro, pela sintonia com a espiritualidade, é que nos dá essa condição de ser fraterno, amoroso, bondoso, misericordioso e justo. É nesse sentido que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas não saia daí, porque nós vamos para um pequeno intervalo e retornaremos no minuto. Obrigado pela sua presença e até já. Fiquem com Deus.